Certo. Bom, agora a gente vai começar com alguns exercícios. Se você leiam o exercício, tentem resolver. Assim que vocês tentarem, voltem aqui e aí a gente vai corrigir, certo? Bom, vou dar um tempinho então. Pause o vídeo também para ler. E eu vou começando agora. Bom, então, para a situação, bom, ele quer saber qual que é a variação de corrente no detector de mentiras, certo? Então, vamos estudar as duas situações em que a resistência é de 400 k e a situação onde a resistência é de 300 k. Para a situação 1, a gente vai determinar a corrente. Nos dois casos, a tensão é sempre 6, certo? Bom, na situação 1, o R1 é 400 K1, K é 10 a terceira, né? Então, eu só escrevi por extenso ali, para a gente conseguir ter o resultado da corrente em um número de potência também, para a gente saber com detalhes qual que é a corrente. E bom, aplicando, determinei qual que é o R2, e aí vamos separar por situações. Bom, para a situação 1, a gente vai usar a fórmula da primeira lei de Ohm, URI, né? E colocando o U igual a 6 e o R1 igual a 400 vezes 10 a terceira, a gente só passa o 400 vezes 10 a terceira dividindo, e temos o seguinte resultado. E aí aquele símbolo ali é de micro, né? 10 a menos 6. Então temos que a corrente na situação 1 é de 15 microamperes. Vamos agora para a situação 2, aplicando a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm de novo. Temos que a tensão é 6, a resistência é 300 vezes 10 a terceira e a corrente I2 que a gente quer descobrir. Isolando o I2, temos que então a corrente é 20 microamperes. Bom, fazendo a diferença entre elas, né, a variação, temos que a variação então é 5 microamperes, certo? Certo. Novamente, pausem o vídeo, leiam, tentem resolver e logo em seguida a gente já volta. Certo, então. Tentaram resolver, agora a gente vai para a resolução. Basicamente ele quer saber qual que seria a resistência equivalente se a gente conectasse o ponto A ali, né? Se a gente fechasse o circuito no ponto A. Eu redesenhei o sistema aqui, tem uma giradinha nele, né? E desenhei de novo. E basicamente ficaria o seguinte, né? Seguinte situação ali. E o que a gente precisa fazer? Reduzir tudo isso a uma única resistência. Bom, para a gente reduzir tudo isso a uma única resistência, a gente precisa fazer aqueles cálculos, né, de associação de resistores. E bom, primeiro a gente pode fazer a associação em paralelo ali, né, de R1 com R3. Bom, para calcular a resistência equivalente, que eu chamei de RP, de resistência em paralelo, né, basicamente a gente tem que somar o inverso ali de R1 e R3. Coloquei aqui 1 sobre RP é 1 sobre 4, eu simplifiquei aqui, não coloquei o 10 a terceira dessa vez, e aí a única coisa que eu tenho que lembrar é que na hora que sair a resistência, o RP, vai ser em kilo-ohm, né? Porque a medida que a gente está usando está em kilo-ohm. Então esse é o único detalhe que eu preciso me atentar. 1 sobre 4, né? Mais 1 sobre 4 seria 2 sobre 4. E simplificando isso dá meio. Bom, meio, então a gente tem que 1 sobre RP igual a meio. Então, obrigatoriamente, RP é igual a 2. Nesse caso, 2K1, né? E aí agora a gente precisa fazer uma resistência equivalente desse RP, né? Desse resistor que a gente reduziu de R1 e R3. Agora, reduzir ele com R2. E aí, para a gente somar resistências que estão em série, a gente tem que fazer só a soma das resistências, né? Que é calcular essas duas resistências que estão em série. Que seria a resistência total é igual a RP mais R2.
totalizando então 6K1, correto? Porque a gente somou o 4 do R2 mais o 2 do RP. Novamente, parem o vídeo, deem uma lida e logo em seguida a gente tenta resolver e logo em seguida a gente já volta. Beleza, então. Bom, para a gente começar esse exercício, a gente precisa dar uma olhadinha que ele quer associar um resistor R com essas 3 lâmpadas e fazer com que as lâmpadas operem com suas informações nominais, né? E ele dá essas duas informações, que é a potência é meio watt, e a tensão em que ela opera nominalmente é 6 volts, certo? Bom, com essas duas informações, o que a gente consegue calcular? A gente consegue calcular qual que é a resistência dessas lâmpadas, certo? Que é usando aquela fórmula lá, P é igual ao quadrado sobre R, correto? Bom, isolei o R, certo? Passei para o outro lado e desci o P. E apliquei os valores que a gente tem. Com isso, a gente tem que a resistência da lâmpada é 72 ohm. Bom, aí a gente tem que lembrar que elas são idênticas, né? Então a gente tem uma vantagem, que é saber que aquelas 3 lâmpadas, L1, L2 e L3, têm a mesma resistência e, portanto, elas podem ser consideradas como resistores, né? E uma vez que a gente pode considerar ela como resistores, a gente pode fazer o cálculo da resistência em paralelo, né? Porque ali as lâmpadas estão todas em paralelo. Então, o que a gente vai fazer em seguida? Como as lâmpadas são as resistências em paralelo, a gente vai calcular qual que é esse valor de resistência em paralelo que existe ali. Então, vamos fazer o seguinte: soma de resistências em paralelo, a gente tem que fazer essa continha aí, né? Então, vai ser, tudo isso vai dar 1 sobre RP, mais 1 sobre 72, mais 1 sobre 72, mais 1 sobre 72, né? Porque essa é a resistência que a gente achou. Bom, se essa é a resistência, então vai dar 1 sobre RP é igual a 3 sobre 72. Aí a gente vai multiplicar em cruz, multiplicar RP por 3, multiplicar 72 por 1, e a gente tem o seguinte resultado, que é 3RP é igual a 72, portanto, RP é igual a 24. A gente tem agora que se a gente reduzisse essas 3 lâmpadas para uma única resistência, a gente teria a informação de que todas essas lâmpadas podem ser simplificadas por um único resistor de 24 ohms, correto? E aí, o que ele fala? Ele fala que a, a tensão de operação da lâmpada é 6 volts e que ele fornece a diferença de potencial, né, de A até B é 12 volts, certo? Com isso em mente, eu escrevi aqui o seguinte: a gente sabe que a tensão é 6 volts, né? Então, a gente precisa que, para que fique 6 volts só nas lâmpadas, né? Quando a gente olha aqui, a gente quer que fique 6 volts nas lâmpadas. Então, aqui entra um outro conceito muito importante que eu não falei durante a aula, mas aqui é muito interessante falar porque a gente está usando dentro de um exercício. Quando a gente faz as seções em paralelo, a tensão ela se conserva, a tensão é a mesma. Ou seja, as 3 lâmpadas vão estar recebendo a mesma tensão, certo? E aí, quando a gente simplifica elas 3 para uma única resistência, a gente tem um circuito que está tudo em série. E aí entra uma outra informação importante, que é, quando se está em série, a corrente se conserva. Bom, então, só retomando, quando se está em paralelo, a tensão é igual
para todos os componentes que estão em paralelo, e quando se está em série, a corrente é a mesma para todos os componentes que estão em série, certo? Então, se a tensão é a mesma nos L1, L2, L3, então se a gente calcular qual que é a tensão nesse resistor que a gente figurou, né, de 24 ohms, ela é a tensão que vai aplicar em todas as lâmpadas. E a gente quer que seja 6, concorda? Então, vamos pensar o seguinte, a gente tem 12 volts, e a gente quer que fique 6 com L1, L2, L3, ou no resistor RP. Então, se fica 6 nesse, quanto que sobra para R? Sobram, se aqui fica 6, né? Logo, aqui fica 6 também, correto? Aqui eu dei uma simplificada no circuito, como você pode ver, e o R1 seria o RP ali, que seria o nosso resistor de 24 ohms. Então, o que a gente fez? Se ali vai ficar 6, logo ali vai ficar 6, porque a fonte tem 12. Bom, se tem que ficar 6 com um cara e 6 com o outro, logo tem que dividir na metade. E se tem que dividir na metade, as resistências elas devem ser iguais. Isso é uma manha muito importante de se ter, porque quando as resistências são iguais e está passando a mesma corrente, para a gente conseguir dividir no meio a tensão, as resistências devem ser iguais, porque é basicamente como se a gente estivesse dividindo metade para cá, metade para lá. Porque quando passa ali depois daquele último resistor R2, a tensão zera, né? Se tivesse um terceiro resistor, aí não zeraria, só zera depois do último resistor, né? Do último componente. Mas como ele é o último cara, então necessariamente ele tem que fechar a conta. Como ele tem que fechar a conta, ele tem que ser 6. E se ele tem que ser 6, logo o resistor tem que ser de 24 ohms. Porque assim a gente consegue dividir exatamente no meio as tensões, certo? Então a resposta para o nosso problema é 24 ohms. Mais um exercício, tem uma lida, pare o vídeo, tentem fazer e logo a gente volta. Certo, então vamos lá. Como vocês conseguiram observar, a gente quer colocar uma resistência junto com essa lâmpada para que ela não queime, né? Ela não sofra nenhum dano, enfim. Isso é algo muito utilizado para evitar que algum equipamento que você esteja utilizando queime, porque a sua tensão não é condizente com que as informações nominais, né, do fabricante diz. Então o que esse cara fez? Ele pegou essa bateria de 12 volts, colocou uma lâmpada que ele queria acender e depois colocou uma resistência para evitar que essa lâmpada queime. Então vamos pensar o seguinte. A gente tem essas informações, né, que ele já fornece de voltagem e de potência. E aí a gente consegue calcular a corrente que passa, a corrente necessária nessa lâmpada, né? Bom, lembrando daquela fórmula da potência, né? P é igual a U vezes I. Eu só isolei o I aqui nessa nova fórmula. Nova não, né? A mesma fórmula, mas só trabalhar de uma maneira diferente. A gente tem que a corrente é meio ampere. Bom, se a corrente é meio ampere, a gente tem o seguinte desenho agora para a gente tentar entender um pouco melhor. A gente tem uma fonte de 12 volts, uma lâmpada que tem uma resistência que a gente ainda não sabe e tem uma resistência de fato. E o que a gente quer? A gente quer que na lâmpada fique 4,5 volts. E aqui entra uma diferença importante que é, no último exercício a gente queria que fosse 6, que era meio que uma coincidência buscada pelo exercício, né? De ser a metade, porque isso simplificava a conta. Agora não é metade, né? É diferente da metade. Diferente, por exemplo, de outros valores fechadinhos.
Então, o que que a gente precisa agora? A gente precisa entender que a lâmpada vai consumir vai pegar para ela, vamos dizer assim, 4,5 volts. Então, para o outro cara, vai ser 12 menos 4,5. Vai ser 7,5 então. Porque se o primeiro pega 4,5, o segundo ele tem que fechar a conta. O último sempre tem que fechar a conta. Se ele tem que fechar a conta, então vai sobrar 7,5 nele. Certo? Bom, então agora a gente já tem uma informação muito importante, que é a tensão que passa nesse resistor. E aí, lembra que, ó, como você pode observar no desenho, eles estão associados em quê? Em série. São duas resistências em série. Se são duas resistências em série, entra aquela característica que eu falei antes, que é quando se está associado em série, a corrente é a mesma para os componentes. Então, a gente descobre também que a resistência que passa, desculpa, a corrente que passa em R2 é 0,5 A também, necessariamente, porque eles estão associados em série, certo? Bom, agora fica um pouco mais fácil. Se a gente já tem a tensão e já tem o I, o que a gente pode utilizar para calcular essa resistência? O I, né? A gente vai isolar então o R nessa fórmula e vai colocar os valores que a gente tem. Agora, 7,5 sobre meio, 15 ohm, certo?